Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, é amanhã que o Vasco vai estrear aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar tudo desse jogo aí, também os reforços contratados, o Vasco apresentando mais um reforço aí para a temporada e ele já pode entrar em campo amanhã. Também vamos falar aqui sobre o meio-campo Henry Vaca, será que ele ainda vai vir para o Vasco? E o Allan Kardec? Vamos trazer informações desses dois jogadores aqui, como que está a situação de ambos e muito mais agora para vocês, mas já explode o vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar amanhã aí o Vila Nova pela estreia na Série B, né? Joga em São Januário às 7 horas da noite. Jogo muito importante aí, né? Inclusive até o Nenê mandou um recadaço pro torcedor vascaíno. Vamos acompanhar o que disse o nosso camisa 10. Fala, torcida vascaína, eu já tô sabendo que tá acabando os ingressos aí, espero que vocês realmente esgotem todos os ingressos para apoiar a gente amanhã. Eu quero assim amanhã o Caldeirão, ó. Pula aí, deixa o Caldeirão ferver. Pois é, pessoal, o Nenê convocando o torcedor vascaíno, já foi vendidos aí mais de 15 mil ingressos para essa partida de amanhã e com certeza o Caldeirão vai estar lotadaço para empurrar o Vasco para vencer a sua primeira aí na competição. Jogo importante, né, para o Vasco estrear com o pé direito aí na Série B. A gente que vem falando aqui durante a semana que o Vasco estreou muito mal na última Série B, né, que perdeu por 2-0 jogando em São Januário contra o Operário, né, foi uma lavada, o Operário amplamente dominou aquele jogo, o Vasco poderia ter tomado 3 ou 4-0 tranquilamente do Operário e agora vai enfrentar o Vila Nova, né, um dos grandes times lá do futebol goiano, mas que não vive uma grande fase assim, né, como por exemplo o Goiás e o Atlético Goianiense, que poderiam até mesmo impor muitas dificuldades ao Vasco se o Vasco enfrentasse eles hoje, né? A situação do Vila Nova é totalmente diferente, o Vasco tem totais condições de vencer com tranquilidade o Vila Nova. O ano passado o Vasco teve um final melancólico jogando contra esse mesmo time, né? Infelizmente não conseguiu nem vencer o Vila Nova lá no segundo turno da Série B. No primeiro turno venceu com um gol, se eu não me engano, do Sarrafiore por 1-0. O jogo de amanhã a expectativa é muito grande, né? O Zé Ricardo deu vários treinamentos, corrigiu vários problemas da equipe, segundo ele mesmo, esse período de treinamentos foi muito importante para a evolução do time e a gente espera que o time mostre uma cara diferente do que foi no Campeonato Carioca. O Vasco perdeu todos os clássicos no Campeonato Carioca e conseguiu a proeza de ser eliminado da Copa do Brasil na segunda fase para a fortíssima Juazeirense, né? Vale sempre lembrar ao torcedor que o Vasco já está eliminado da Copa do Brasil e só resta aí a Série B como total prioridade do clube nessa temporada. Tomara que o Vasco estreie com o pé direito amanhã e que a gente veja aí grandes novidades, né? Inclusive, o reforço apresentado hoje, Lucas Oliveira, pode já ganhar uma oportunidade na partida de amanhã. Jogador de 21 anos que veio do Bangu, chega com um contrato até 2024. Aparentemente vai ser o único reforço aí disponível para o Zé Ricardo, para ele colocar em campo amanhã. O Vasco ontem anunciou um pacotão de reforços, né? Anunciou o Eric, anunciou aí o Gabriel Dias, também o Palácios. Com certeza a gente espera muita coisa desses jogadores, principalmente do Palácios, né? O Gabriel Dias é o contrário, né? Uma contratação totalmente aí questionável pelo torcedor vascaíno, né? O torcedor não gostou nada dessa contratação, ele vai ter que jogar muita bola para mudar esse cenário aí, porque ele chega no clube com um cenário totalmente desfavorável a ele. A grande maioria dos torcedores vascaínos não queriam a contratação desse jogador porque ele estava sem ser utilizado do Cruzeiro, né? O time do Cruzeiro também não é essas coisas. Você olha o time do Cruzeiro hoje, você não consegue enxergar grandes valores e o Gabriel Dias conseguiu a proeza de sequer jogar com frequência com a camisa do Cruzeiro. Se eu não me engano, ele fez apenas um jogo aí. Se fez um jogo, foi muito, viu? E ele vem a princípio a pedido do Zé Ricardo, que na entrevista coletiva confessou que esse jogador trabalhou com ele lá no Fortaleza e que ele conhece muito bem o atleta, né? Com certeza o Zé Ricardo que pediu a vinda aí do Gabriel Dias, né? Vamos ver se vai dar certo com a camisa do Vasco. Também surge uma pequena expectativa em torno do Eric ter sido o cara, né, do Campeonato Gaúcho, foi o craque, o artilheiro, onde o Ipiranga foi vice-campeão, perdendo a final pro Grêmio, né? Com certeza o torcedor ainda tem uma mínima esperança que ele pode dar certo sim com a camisa do Vasco, mas não passa ainda de ser um jogador desconhecido. Vamos torcer bastante para que esses reforços
negócio dê certo. A mesma coisa o Lucas Oliveira, que já foi apresentado. O Zé Ricardo também falou a respeito desse jogador, disse que é um jogador interessante, um jogador jovem, mas que o torcedor vascaíno tem que ter calma com ele. É um jogador muito jovem, vai oscilar sim, tá vindo de um time pequeno, né, um time infinitamente menor do que o Vasco. Jogar no Bangu é totalmente diferente de jogar no Vasco, ainda mais que ele vem com a pressão ainda maior de alguns torcedores do Vasco, que viram as postagens dele lá no passado, e por ser torcedor do Flamengo, xingava bastante o Vasco aí nas redes sociais. Isso causou um mal-estar nessa contratação, mas o torcedor espera que dentro de campo ele mostre o seu futebol, e o mais importante é lógico ele jogar bem e evoluir com a camisa do Vasco, né? Com certeza ele vir jogar bem e evoluir muito no seu futebol, que ele tenha respeito com o Vasco, que é o mínimo que ele tem que fazer, que é o clube, o maior clube que ele está defendendo na sua vida, e está dando uma grandíssima oportunidade na sua carreira, oportunidade essa que ele nunca mais iria ter, porque o Bangu fez um campeonato fraquíssimo, mas o scout do Vasco conseguiu ver que ele tinha um talento, e por ser indicado também pelo Felipe, né, o Felipe Maestro, que é técnico do Bangu, isso teria causado uma boa impressão, e por isso que o Vasco contratou o jogador. Deixa aí nos comentários o que você espera dessas contratações do Vasco, né, o Carlos Palacios, também aí a chegada do Lucas Oliveira, Gabriel Dias e o atacante Eric. Também é aguardado lá em São Januário o atacante Zé Vitor, que vai se juntar também o outro Zé Vitor, que é o zagueiro. Bom, pessoal, o Vasco aí que segue em busca de reforços no mercado, né? A gente vem falando diariamente aqui de jogadores. Corre quanto tempo para tentar a contratação de mais reforços. A janela vai se encerrar no próximo dia 12 aqui no futebol brasileiro, e o Vasco teria até o dia 14 aí um prazo da CBF para registrar jogadores lá no BID, né? Pode contratar até esse período e o registro vai até o dia 14, e o Vasco precisa urgente tentar resolver essa situação aí, precisa de um zagueiro, né? A gente já vem falando diariamente aqui disso, que o Vasco está atrás de um zagueiro. Ainda não temos um nome específico que o Vasco quer contratar, não vazou nenhum nome. Eu acredito que o Vasco não vai conseguir contratar reforços agora e já tenta aí resolver essa situação puxando os garotos da base, né? Já vai dar uma oportunidade pro Pimentel e também pro Zé Vitor, ambos que formaram a dupla titular do Vasco aí na Copa São Paulo de 2022, jogadores aí interessantes, né? Tomara que eles saiam bem com a camisa do Vasco. O Zé Vitor, inclusive, já estreou no Campeonato Carioca, e com certeza a gente espera também muita coisa do Pimentel, que foi capitão do Vasco e também é filho do Pimentel, que jogou no Vasco lá nos anos 90, lateral direito. A situação do Vasco envolvendo outros nomes que foram especulados nessa semana, parece que não vai ter negócio com o nosso clube, né? O Allan Kardec está de saída do futebol chinês e provavelmente o retorno dele ao futebol brasileiro não será para o Vasco. O Vasco não demonstrou até o momento interesse nessa contratação, não vazou nenhum tipo de informação também se o Vasco vai atrás do Allan Kardec, já que é necessário, na minha opinião, contratar mais um centroavante, já que o Raniel e o Getúlio não passam tanta segurança nenhuma, para falar a verdade, pro torcedor vascaíno, né, cara? O torcedor ficou bem chateado com o que apresentou o Raniel nos clássicos, principalmente onde ele se escondeu, foi muito mal, e com certeza o torcedor vascaíno sabe que precisa de um centroavante mais pesado para a Série B, que vai ser bem complicada pro Vasco nessa temporada, né? Vamos aguardar, quem sabe o milagre aconteça e a 777 Partners, quem sabe ajude o Vasco a contratar o Allan Kardec. Eu acho difícil, acredito que ele deve voltar aí pro futebol paulista. O Santos está mal das pernas, pode ser que ele volte pro Santos. Também o São Paulo, pode ser que um desses times aí seja a casa do Allan Kardec, já que a gente cansou de ver esses jogadores aí dizerem que amam o Vasco e nunca retornam ao nosso clube, né? Outro jogador que foi especulado, muito especulado essa semana, foi aí o Henry Vaca, jogador da seleção boliviana, camisa 10 da Bolívia. O jogador teria sido oferecido por empresários. O Vasco, inclusive, já teria até descartado a possibilidade de contratar esse jogador, já que entende que o Nenê, o Bruno Nazário e também o Sarrafiori, que está contundido, mas já está prestes a voltar, serão suficientes até o momento, nesse primeiro momento aí, para o Vasco na Série B. Vamos aguardar ver se depois de junho o Vasco vai tentar fechar a contratação de mais um meio-campista. Fato é de que não é a prioridade do Vasco mais. Também a situação envolvendo o argentino Benjamin Roeser, jogador já está totalmente descartado e a princípio parece que ele já está sendo oferecido a outros clubes brasileiros. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos, é nóis!